Bom dia, pessoal do Doppler, aqui é a Paty Maia, em mais um encontro semanal das nossas aulas de literatura. A gente segue, adivinhem vocês, ainda falando sobre romantismo. Mas uma notícia triste ou feliz, não sei, depende do ponto de vista. Hoje a gente termina tudo sobre romantismo, a gente finaliza essa escola literária gigantesca que nós estamos estudando desde a apostila 1. Hoje, como a gente sempre faz no comecinho das aulas, eu vou recapitular com vocês o que faremos. A gente vai se tratar hoje da aula 21 e 22 e eu quero que vocês acompanhem um pouquinho aí. Muito bem, seguimos da aula 21, ainda falando de romantismo e outras prosas. Nessa unidade, pessoal, nós vamos conhecer um pouquinho do Visconde de Tauná e, na verdade, assim, ó, aqui faz parte dessa unidade também Moreninha, que foi uma obra que a gente falou semana passada, tá? Porque tava tranquilo, então a gente conseguiu. Essa eu não vou repetir, claro, mas é toda aquela história de amor que vocês conhecem da Dona Carolina. Então, se você precisar voltar aí na aula anterior para relembrar essa história do Joaquim Manuel de Macedo, nós estamos falando de, aqui ó, A Moreninha. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho das obras do Visconde de Tauná, o que ele escreve, como é, além dele, o Bernardo Guimarães, que foram dois importantes romancistas inclusive regionalistas, que a gente vai conhecer hoje, desse regionalismo romântico. Não posso falar pra vocês, até porque eu sempre faço isso em aula, às vezes me deixa um pouco chateada quando eu acabo falando, isso é mais ou menos importante. Quando eu digo mais ou menos importante, nunca é pelo teor da obra, vocês sabem disso, mas é pela recorrência em vestibular. O Joaquim Manuel de Macedo e Clara Moreninha, por ser um livro que inaugura o romantismo, é de fato muito comum, né? Muito recorrente nas provas. Agora, o Visconde de Tauná e o Bernardo Guimarães são autores bem menos frequentes. Então, assim, óbvio que não deixam de ter sua importância, mas não dá para comparar, por exemplo, com livros como Senhora, como Tio, como Diva, como Lucília, do Alencar, sim? Muito bem, saindo da aula 21, nesse nosso encontro ainda falaremos da aula 22. E aí temos um autor bem mais renomado do que esses dois que eu acabei de citar, que é o Manuel Antônio de Almeida. Aí sim, esse é um autor de transição. Ele vai fazer um romantismo, mas ele vai fazer um romantismo que a gente chama muito menos idealizado. Ele vai ter presenças de anti-heróis aqui, não mais aqueles heróis idealizados como a gente estava acostumado. Então sim, é uma recorrência mais forte essa obra, até porque ele foi listo há alguns anos, e aí eu acho que até por conta disso os outros vestibulares também sempre fazem questões sobre Manuel Antônio de Almeida, que é, no caso, Memória de um Sargento de Milícia. Pessoal, ainda vamos passar nessa aula de hoje um pouquinho sobre o teatro desse período do romantismo, falando aqui do Martins Pena, ok? Então, let's bora! Ao longo dessas semanas, nós já conhecemos bem de perto o Alencar com a quantidade gigantesca de obras, já conhecemos mais de perto Joaquim Manuel de Macedo com a Moreninha, e hoje a gente vai começar pelo Visconde de Tauná. Pessoal, esse autor, ainda que menor em comparação dos outros, vai ser um autor importante do romantismo. Por isso eu selecionei uma obra, que é a Inocência, a obra mais famosa dele, para a gente conversar e entender um pouquinho do recorte. Bom, primeiro a gente vai falar do ambiente, então a gente está falando aqui do sertão matogrossense. Já é um romance muito mais regionalista, ele não tem como teor o universo urbano. Mas a gente vai perceber ao longo da história que há aí alguns traços justamente desse homem do campo versus esse homem da cidade. Vamos conhecer primeiro o enredo. Bom, nossa protagonista aqui é a Inocência. E aí, gente, o próprio nome já tá definindo pra gente 1000 traços dessa personagem. Ela é delicada, ela sempre foi criada por esse pai, que é o Pereira, um cara muito chucro, muito firme, com os moldes mais tradicionais possíveis. Então ela sempre foi criada para cozinhar, para passar, para lavar, para bordar. É aquela perfeição de mulher do século retrasado, né? Saímos aqui dessa personagem Inocência pro pai dela. O Pereira já é esse homem do campo, esse homem que valoriza ser um sertanejo, que valoriza ser um homem chucro, um homem sério. Tanto que o pai dela quer pra Inocência uma pessoa como ele. E é por isso que ele arma um casamento com esse manecão, que é um noivo. E esse noivo mantém o mesmo padrão do pai. É um cara violento, é um cara grosseirão,
mas a Inocência não tem a mínima vontade de se casar com ele. Muito pelo contrário. Ela se apaixona por Cirilo. Quem é o Cirilo? Cirilo é um farmacêutico, mas que todo mundo dali da região o chama de médico, de doutor, e ele não acha ruim, muito pelo contrário, ele adora isso, tem na cabeceira da cama dele um livro sobre medicina, mas na verdade ele é farmacêutico. Dentro ali do que a gente vive, ele é um cara visto como a ciência personificada, né? As pessoas são chucras, as pessoas são simples, e ele não, ele defende a ciência. Ele nunca se aproximaria da Inocência se não fosse por uma coincidência. Quando ele estava no caminho, justamente nesse sertão mato-grossense, o pai dele, Pereira, o pai dela, né, o Pereira, o encontra e ele comenta com esse Cirino que a filha está adoentada. E ele fala, olha, eu sou farmacêutica, eu atendo, faço esse serviço. E o pai fala, nossa, então doutor, vamos lá ver minha filha. E aí, a partir desse momento que os dois se apaixonam. Mas vejam só, ele poderia ser um partido bom para a Inocência, mas para o pai não. Para o pai, a Inocência é uma típica mulher do sertão, né? Uma mulher regional. Ela precisa de um homem que a proteja, não um homem todo engravatado, como é o caso do Cirilo. Então o pai de maneira nenhuma ia aprovar esse relacionamento. Bom, soma-se a essa história um nome que eu acabei não colocando aqui, mas vale a pena vocês pontuarem, que é o Meyer. O Meyer também é um cientista, e eu lembrei dele por um motivo importante, para mostrar o tanto que o campo e a ciência andam aí na contramão nesse romance. O Meyer era um cara que vai morar na casa do Pereira por pedido de um amigo, trate ele como um filho, e ele é recebido. E ele fica sempre elogiando, ele é um alemão, né? Então ele é um europeu, ele tem esses traços, e ele sempre fica elogiando a beleza da Inocência. E o pai, o Pereira, fica meio puto com isso. Meu, o cara fica elogiando minha filha, que coisa estranha, isso não se faz, ela já é noiva. Por quê? Mas porque os costumes são diferentes, né? O pai de maneira nenhuma quer que a filha perca o partido, que pra ele é o melhor, que é o manecão. Bom, esse Meyer, ele vai pra lá pra caçar borboleta. Então, por isso que eu lembrei aqui dessa borboleta, a gente já vai entender o final da história. Mas, enfim, o Meyer é um personagem importante também, porque como o pai fica muito aficionado por essa ideia do Meyer, fica achando, nossa, eu acho que ele tá fazendo alguma coisa com a minha filha, ele tá se apaixonando pela minha filha, o pai vai manter a guarda alta com ele e não com o Cirilo. Então, por conta disso, a Inocência e o Cirilo ficam se encontrando, e aí é aquela coisa bem regionalista. Eles fazem amor nos laranjais, eles se encontram atrás das árvores, bem esse cenário mesmo do romantismo. Até tem um anão ali que ele é mudo e ele percebe toda essa história, né, que os outros não estão vendo, e, enfim, uma hora o Pereira acaba descobrindo que a Inocência não está preocupada com o cientista caçador de borboleta, que ela tá realmente apaixonada pelo Cirilo. E aí o pai decide resolver isso bem ao jeito que se resolvem as coisas por lá, matando o Cirilo. Ela fala, olha, manecão, o pai, né? A gente tem que dar um jeito nesse cara, nesse romance. E é fácil dar um jeito nesse romance, é só a gente matar o Cirilo. E é exatamente o que o manecão vai fazer. Ele mata, essa minha flecha aqui morre, né, gente? Ficou meio estranho, mas é porque ele mata o Cirino. E aí, logo que o Cirino tá morrendo, no momento da morte do Cirino, ele pede para que não permitam que a Inocência se case com o manecão, porque isso não é o sonho dela. A Inocência acaba morrendo 2 anos depois, inclusive no mesmo dia que ele, mas o nome dela fica eternizado, porque o Meyer descobre um tipo novo de borboleta naquela região e vai dar o nome dessa borboleta de Inocência. É um nome meio biológico lá, né? Aquelas coisas de patologia e Sonic diz não sei o que, é Inocência, mas uma referência a ela. E aí a gente consegue traçar essa análise, né? De uma mulher típica que nasceu num universo absurdamente rural, mas que ganhou asas por conta do amor, por conta da ciência, né? Então agora, depois da morte dela, ela tá livre. Essa é a ideia. Muito bem, pessoal, seguindo, já conhecemos um pouquinho do Visconde de Taunaí, agora a gente vai conhecer a obra de Bernardo Guimarães. Pessoal, Bernardo Guimarães se destaca, ainda tem esse olhar regional, estamos falando aqui do interior do Rio de Janeiro, né? Mas é o interior e não a capital.
Tem um olhar abolicionista importante no traço que a gente vai conhecer também dessa história, que bem provavelmente é uma história que você já tem escutado o nome, porque ela se transformou em novela, acho que pelo menos em 2 edições. Então vamos lá conhecer mais de perto essa história, que provavelmente você conhece o nome, a escrava Isaura. Gente, Isaura é uma escrava branca, lindíssima, cortejada por muitas pessoas. Todo mundo normalmente se apaixona pela Isaura quando a conhece. Mas ela é uma protegida ali de uma família rica. O pai dela é um homem livre, solto, mas ela fica cuidada aí por uma matriarca. Só que essa matriarca morre, e aí a Isaura se transforma em propriedade do Leôncio, que é um jovem muito rico ali naquele momento, casado inclusive com essa Malvina. E o Leôncio nutre um amor doentio pela Isaura, sabe? Assim, ele força a barra, ele quer alguma coisa com ela. E a Isaura é uma mulher forte que fala, não, eu sinto muito, mas eu não quero nada com você. Você pode ser o dono de mim enquanto propriedade, você pode ser meu dono enquanto propriedade, mas você nunca será o dono do meu coração. Isso deixa o Leôncio fora do carro. Só para completar aí, porque eu disse que muitas pessoas se interessam por ela, então um benfeitor ali de uma fazenda também acha a Isaura maravilhosa, com certeza gostaria de ficar com ela. O Belchior, que é o jardineiro dessa casa, também é apaixonado por ela, mas claramente o Leôncio extrapola o grau da racionalidade por esse amor por ela. Ele é tão pirracento que, pra vocês terem uma ideia, quando ele percebe que a Isaura não vai ceder mesmo a esse romance dele, que ela não vai de fato se apaixonar por ele, ele acaba falando, então você não quer ficar comigo, então você vai viver na senzala como os outros, você não é uma escrava. E aí a gente tem esse traço abolicionista porque a gente enxerga o outro lado da história do romance, né? Isso é legal, a gente perceber que não tá mais só aquele romance mascarado, mas que é quando a gente consegue enxergar alguns pontos ali que antes não eram vistos. Agora não podemos esquecer que estamos falando de um romance romântico. Então as coisas são sim um pouco idealizadas. Tanto que a Isaura, ela consegue fugir por conta do pai. Vejam o que acontece, o pai tenta de toda maneira comprar a filha, porque o pai é um homem livre, comprar a Isaura junto na quantia, mas quando o Leôncio percebe que vai perder a Isaura, mesmo o Leôncio que já está cheio de dívidas, ele desfaz o negócio e não vende a Isaura. E aí o pai entra nessa fazenda e leva a Isaura fugida, eles vão para o Recife e ficam lá durante muito tempo. E aí a Isaura se transforma em outra pessoa, não usa mais esse nome e se apaixona pelo Álvaro. E aí é um amor verdadeiro, singelo e puro. O Álvaro também é apaixonado por Isaura e eles vivem o que a gente espera o tempo todo do romance. Acontece que em um baile, veja como isso é bem europeu, né? Em um baile, a Isaura é desmascarada por um dos convidados. Fala, essa mulher é a Isaura, ela é uma escrava fugida, e entrega a Isaura naquela situação bem Cinderela ali, né? Olha, ela é uma gata borralheira, ela tá vestida aqui de Cinderela, mas ela não é isso. O Álvaro, né, que se vê enganado nessa situação, a gente pensa, bom, agora ele não vai querer ficar com uma escrava, o que ele vai agir, como ele vai agir? E aí, obviamente, que ele se vê surpreendido, mas ele não perde o amor verdadeiro que ele tem por Isaura. E ele não quer que a Isaura volte pro Leôncio. Por isso, ele tenta de tudo para que ela não seja levada. Mas como ela é uma escrava fugida, o Leôncio tem esse direito de tê-la. E aí, ela que viveu esses anos aí como uma vida de Cinderela, volta a ser a gata borralheira pelo Leôncio. A Malvina, que era a esposa dele, abre mão do Leôncio porque ela não aguenta mais essa neura dele com a Isaura e ela vai morar inclusive com os pais. Mas o desfecho da obra, bem romance romântico, é que o Álvaro, que é um cara que tem muita grana, consegue comprar todas as propriedades do Leôncio que está falido. E dentre essas propriedades, né, ele acaba comprando a Isaura, porque o que ele faz? Como o Leôncio não vende nada para ele, muito menos a Isaura, e ele sabe que o Leôncio está devendo para muitas pessoas, ele compra todas essas dívidas do Leôncio. E aí ele fica com toda a vida do Leôncio e inclusive a Isaura. O Leôncio não aguenta e acaba se matando, abrindo caminho aí para um amor que vai durar por muitos e muitos anos entre a Isaura e o Álvaro. Romance romântico,
um grauzinho aí de realidade pra gente enxergar algumas situações de miséria, mas estamos falando ainda de romantismo. Seguimos agora para a próxima história do Manuel Antônio de Almeida. E aí sim, eu acredito que vocês conheçam mais de perto Memórias de um Sargento de Milícia. Pessoal, aqui o nosso protagonista é o Leonardinho. E ele é um protagonista nada convencional. Ele é um típico anti-herói. Então vamos pensar nos outros personagens que a gente já tinha como herói. Era sempre um cara idealizado, um bom partido, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que tinha dinheiro. O Leonardinho não. O Leonardinho é filho de Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças. Os pais se encontram dentro de um navio e a Maria da Hortaliça é uma mulher pra vida, ela nem gosta da ideia de ser casada e nada disso, mas ela começa a ter um trelelê lá com Leonardo Pataca. No livro é interessante porque ele fica falando assim, ó, que entre um beliscão e uma pisadela nasceu o Leonardinho. Então imagina a cena, eles estão lá no barco e aí começa, eu te dou um beliscãozinho, eu te dou uma apertada no pé, mais um beliscão, mais uma apertada no pé, pronto, nasceu o Leonardinho. O Leonardinho, então, que é fruto desse amor nada convencional entre o Leonardo Pataca e a Hortaliça, logo menos vai ser cuidado por um barbeiro. Por quê? Porque a Maria da Hortaliça não vai ficar com o pai, vai abandonar o Leonardo Pataca com a criança e o Leonardo vai sofrer demais por esse amor, muito. E ele não vai ter condição de cuidar desse Leonardinho e ele vai deixar o nosso protagonista sendo cuidado por esse barbeiro. O barbeiro é um personagem super interessante. Para vocês terem uma ideia, o barbeiro parece, ao longo de todo o romance, o personagem de maior caráter, assim, porque o Leonardinho rouba dinheiro na igreja, ele passa para trás dos padres, ele é coroinha, mas só para pegar as moedas, ele gosta de sair, ele gosta da vida. E o barbeiro é um cara super centrado, trabalhador e etc. Mas a gente vai descobrir ao longo do livro uma situação que também faz com que o barbeiro não seja tão idealizado como a gente pensa. E aí a gente traz isso ao cunho do que eu disse, como um romance de transição. Vários personagens não são mais tipificados ou você é do bem ou você é do mal. Não, eles são muito mais verdadeiros, com as suas vantagens e com as suas desvantagens, com seus pontos altos e baixos. O barbeiro, como eu estava dizendo, tem uma cena em que ele vê uma pessoa passando mal na rua e o cara tá com uma pasta e o cara morre e pede pra ele, fala, olha, eu só te faço um pedido, leve essa pasta pra minha família. E dentro da pasta tem uma quantia significativa de dinheiro. E aí depois que o cara tá morto e ninguém tá vendo, o barbeiro fica, meu Deus, eu levo essa pasta pra família e fico com dinheiro pra mim. Levo, fico com dinheiro pra mim. E ele, que parece o cara todo certinho, a gente descobre que acabou ficando com esse dinheiro, inclusive daí que ele abre essa barbearia. Então a gente consegue enxergar que não é todo mundo assim perfeito. A comadre, por exemplo, vive sempre com as vizinhas fofocando da sociedade. Então o traço marcado aí pra gente já é um traço muito mais realista. Voltando ao nosso protagonista, ele que gosta da vida boa, acaba se apaixonando primeiro por Vidinha. Vidinha é uma negra sambista, que gosta da vida boêmia, gosta de samba, do Rio de Janeiro, e o Leonardinho vai viver toda essa loucura e essa vida solta com ela. No entanto, até por influência da comadre e do barbeiro, a Luizinha é uma menina mais contida, de uma família que tem mais dinheiro, e o Leonardinho vai acabar ficando com ela depois de se tornar lá no final da história um sargento de milícia, justamente pelo status que ela tem. Mas o Leonardinho não se resume a questões das mulheres, o Leonardinho gosta da vida bandida. E é justamente por isso que o antagonista dessa história aí, o Major Vidigal, fica em cima do Leonardinho o tempo todo. Justamente porque ele tem uma vida muito boêmia, ele tem uma vida muito vagabunda. E o Major Vidigal não gosta de vagabundos ali naquela região, então ele vai ficar atrás do Leonardinho o tempo todo. E o Leonardinho é engraçado, então o Leonardinho vai... Por exemplo, tem uma cena que o Major fala, olha, você tem que ir e dar ordem de prisão para um cara que tá me imitando. E aí, a hora que o Leonardinho vai atrás desse cara, ele fala, então vai, remeda o Major Vidigal aí pra mim. E aí, ao invés dele ficar contra o bandido, entre aspas aí, ele acaba se aproximando e fazendo maior chacota com o Vidigal e etc. Bom, por todas essas andanças muito livres aí do Leonardinho, ele acaba sendo preso. E aí o Major Vidigal fala, daqui você não sai. Mas ele tem um calcanhar de Aquiles, que é essa Maria regalada.
Por que a Maria Regalada é um calcanhar de Aquiles, pessoal? Porque ele é apaixonado por ela, ele tem aí um romance com ela numa parte da história. E é essa Maria Regalada que vai salvar a vida do Leonardinho. Porque a comadre chega nessa Maria Regalada e fala, olha, prenderam o Leonardinho, o Major Vidigal não quer soltar, por favor, vai lá e dá um jeito nisso. E aí ela vai atrás do Major Vidigal pedindo esse favor. E aí existe essa troca de favores, né? Você me dá literalmente uma coisa que eu te dou outra coisa. E a Maria Regalada vai ter então aí uma relação com o Major Vidigal a custa, né? Com qual objetivo, com qual propósito? Que o Leonardinho seja solto. Muito bem, Leonardinho é solto e mais do que isso, ele se transforma em um sargento. Então a gente enxerga na narrativa a mudança desse que era um anti-herói, que era um cara boêmio, se transformando em um cara socialmente aceito, que é um sargento. Por isso o título da obra, Memórias de um Sargento de Milícia. Então é o registro, é o contar, é a vida desse personagem. Pra gente encerrar essa obra, então, eu trouxe aqui um trecho. É bem aquele momento em que o pai e a mãe do Leonardinho, né, o Leonardo e a Maria, se encontram a bordo do navio. Vamos conhecer. Ao sair do Tejo, estando a Maria encostada a bordo do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela e, com um ferrado sapatão, assentou-lhe um valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu como envergonhado do gracejo e deu-lhe também um ar de disfarce e um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Quando saltaram em terra, começou a Maria a sentir certos enojos. Foram os dois morar juntos e daí a um mês manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela e do beliscão. Olha o efeito. 7 meses depois teve Maria um filho, formidável menino de quase 3 palmos de comprido, gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão, o qual, logo depois que nasceu, mamou 2 horas seguidas sem largar o peito. E este nascimento é certamente de tudo o que temos dito o que mais nos interessa, porque o menino de quem falamos é o herói dessa história. Ufa, quanta história, né, gente? É a sensação mesmo de senta que lá vem história desde o começo do romantismo, que nós estamos aí debulhados em uma quantidade gigantesca de personagens, de enredos, de autores, de narradores, enfim. Eu finalizo hoje falando com vocês um pouquinho sobre o teatro, que assim, gente, de forma bem clara, aparece muito pouco. O Martins Pena é um nome que a gente precisa conhecer de teatro dessa época, porque ele vai escrever um teatro cômico, mas essa comicidade muito ligada justamente ao humor. Então a comicidade ligada justamente à crítica. Então a gente percebe que tem humor, mas também tem algumas alfinetadas aí, o que é interessante, afinal de contas nós estamos saindo de uma escola literária que é absolutamente idealizada e caminhando para uma outra escola literária que é absolutamente crítica. Tenho que destacar para vocês que ele é carioca, então o cenário que ele escolhe é sempre o Rio de Janeiro. Então as histórias se passam com típicos cariocas e são histórias que foram aí interpretadas e até os dias de hoje elas são. O Noviço, por exemplo, ficou muitos e muitos anos em São Paulo e conta a história de um menino endiabrado, Carlos, que vai passar a vida dele todo tentando provar que não é preciso seguir uns padrões para que seja bem aceito. Ele que a família queria que se transformasse em padre, desiste da ideia aí do seminário e vai passar a vida dele mostrando aí um pouco do tanto que as pessoas são ambiciosas, do tanto que as pessoas se preocupam com coisas que não se deveriam se preocupar. Destaco ainda o Luiz de Paz, que também é uma obra do Martins Pena, que aí já vai mostrar um outro lado, né? As pessoas dependendo de favores, se interessando pelos nomes, pelos poderes, mas enfim, acho que é um nome que vale a pena a gente falar ainda que seja aqui no finalzinho. O que eu quero fazer com vocês agora é uma passada geral e é fundamental do começo até agora, porque a gente começou o romantismo já faz um tempo e hoje a gente fecha o romantismo, esse ciclo total, para organizar na sua cabeça de onde nós saímos e até onde nós chegamos. Muito bem, pessoal, nós saímos lá do romantismo em Portugal. Começamos por lá e antes de estudar o romantismo em Portugal, a gente viu o contexto histórico super relevante da época.
Então a gente entendeu muito bem um pouco da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, todos os desdobramentos do Iluminismo, todos os desdobramentos da independência dos Estados Unidos e como isso chega inclusive ao Brasil, com as guerras napoleônicas, com a expulsão, né, com a fuga, na verdade, da família real e a vinda delas aqui para o Brasil, o quanto isso mudou a sociedade da época e o pensamento e o quanto isso foi importante para a literatura, para que a literatura também se transformasse em um ato não apenas para um grupo muito menor, mas para que ela atingisse um número muito maior de pessoas. Naquela troca que nós falamos já várias vezes entre o que a burguesia ofereceu à literatura, que foi o dinheiro, que foi a possibilidade de lucro, porque ela foi vendida aí em larga escala, e o que a literatura deu ao burguês, que foi esse status que até então ele não tinha, sim? Deixando o contexto histórico de lado, a gente viu características muito fortes, independente de Brasil, independente de Portugal, ainda independente do nome do autor, ou se é teatro, ou se é romance, essas características se mantêm. Vamos lembrar algumas. O egocentrismo absurdo, né? Aquele olhar de que agora não é mais o teocentrismo em voga, não é mais o antropocentrismo, mas é o meu eu diante de todas as decisões. O romântico, ele é um cara egocêntrico. O ele, a primeira pessoa, está muito presente aí em todas essas histórias que a gente conheceu. Além disso, a gente viu aquele escapismo, aquela idealização, aquele ilogismo e a fuga da realidade. Estou fazendo isso porque é como se isso fosse o plano do que é real. O romantismo vai idealizar isso o tempo todo. Saímos daí dessas características importantes, como a liberdade de expressão, como essa tentativa mesmo de mostrar um recorte social idealizado, mas um recorte, para conhecer como isso foi organizado didaticamente. Então, muito bem, vamos lá. Entendemos o contexto histórico ao longo dessas aulas. Depois, estudamos um pouco as características desse movimento e aí a gente foi, de fato, para as obras, para os textos, para os autores. E essas obras foram divididas em Portugal e Brasil. Portugal, a gente tem aqueles nomes e histórias extravagantes, de exagero, e que sempre tem o amor, a loucura, por desfecho aí, né? Então a gente tem, por exemplo, Amor de Perdição, a mais famosa de Portugal que nós estudamos. Essa sim, asterisco, porque precisa lembrar o nosso Romeu e Julieta, né? História entre Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, aquela relação entre famílias muito importantes, mas famílias que não se gostam, né? Famílias rivais, e culmina aí naquele desfecho trágico, acho que todo mundo lembra, do lencinho, da Mariana pulando o mar, do Simão morrendo e sendo jogado. Enfim, vimos também ainda em Portugal outras histórias. Eurico Presbítero, que separava aí o Eurico da Emengarda a questão financeira. Vimos também, logo depois disso, um pouquinho sobre Frei Luís de Souza, aquela história da menina morrendo em cima do altar, do ex-marido voltando da guerra anos e anos depois e reivindicando que a mulher ficasse com ele. Lembram-se dessa? Vimos ainda Eurico Presbítero, já falei, né, da Emengarda, mas vimos ainda Viagens na Minha Terra, que fala da Joaninha e do Carlos. Lembra aquele amor entre primos, ela toda camponesinha, caipirinha, e ele já com um relacionamento com uma mulher igual a Georgina, uma mulher muito mais sofisticada, que também culminou na morte, né, no enlouquecimento, na verdade, da nossa Joaninha. Muito bem, falei um tantão de coisa aí, mas na sua cabeça, Portugal, 4 histórias importantes. Amor de Perdição, Eurico Presbítero, Frei Luís de Souza e Viagem na Minha Terra. Essas vocês precisam conhecer. Saímos de Portugal e viemos para o Brasil, que é gigantesco. Pessoal, minha aposta para esse momento, com certeza, se tivesse que escolher entre Portugal e Brasil, é Brasil, sem sombra de dúvida. Nos grandes vestibulares, a presença de questões do Brasil é infinitamente maior do que quando a gente vê, por exemplo, Portugal. Ainda que eu já tenha visto sim. Muito bem? Mas vamos relembrar então. Quando a gente chega no Brasil, a gente estuda a literatura nesse momento, do romantismo, dividida em 2 momentos. Romantismo, poesia, Brasil, e romantismo, prosa. A poesia é dividida naquelas 3 gerações. Se lembram? Primeira geração indianista, Juca Pirama, como representante o Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto Sabiá.
Segunda geração ultra romântica, aquela geração mal do século, a geração byroniana, onde a morte, a morbidez, o sentimentalismo estão muito presentes. Todos eles, né, estão presentes. E a terceira geração, conhecida aí como geração condoreira ou como geração de poesia social, que nós temos como representante o Castro Alves, o poeta dos escravos. Muito bem, lembram aí do navio negreiro, né? E toda essa concepção que ainda se torna atual. Aliás, traçamos com vocês, eu não me lembro se eu cheguei a falar sobre isso, mas isso é válido inclusive para repertório de redação. Veja como é possível aproximar o navio negreiro com a obra do Rapa, que bem provavelmente eu devo ter passado para vocês, aquela música que diz, né, em seu refrão ali, que todo camburão tem um pouco de navio negreiro, porque é verdade, e como é possível traçar esse paralelo de uma obra escrita há tanto tempo e que ainda se torna verdade, né, que ainda se faz verdade nos dias de hoje, porque é história, porque a literatura é isso. Ela é o desdobramento, ela é uma sequência, ela nunca é individual, ela nunca é exclusiva. Muito bem, saímos de poesia e fomos, para prosa. E aí, galera, eu tenho que fazer um asterisco. O nome que vocês precisam conhecer é o Alencar. É o nome que mais aparece, são as obras mais famosas e as mais tipicamente românticas. A gente dividiu, para ficar organizado na cabeça de vocês, romantismo na figura do Alencar em romance urbano, romance regionalista, romance indianista. Então, assim, lembrar exatamente ao nome de cada obra em cada um te ajuda a perceber qual é o recorte. Então, se é um romance indianista, aquela escolha do herói, a tentativa de trazer a figura de um brasileiro, mesmo que idealizado, como o Jucapirama, como a Iracema, como o Guarani, como o Birajara, é super relevante. Tudo bem? Saímos do indianismo, que a gente tinha visto 3 obras importantes. O Guarani, o Birajara e Iracema. Depois fomos para o romance urbano, talvez aí onde ele tenha ficado mais famoso pela quantidade de livros escritos. Tem que fazer um asterisco quanto à importância do livro Senhora, um livro emblemático, típico do Alencar e bem um registro mesmo desse momento. Mas a gente estudou um pouquinho ainda de Diva, de Lucília, que são outras obras que têm esse ambiente urbano. Depois a gente falou de Til, uma obra regionalista. E aí hoje chegamos finalmente na nossa finalização de autores aí um pouco menos conhecidos. Esqueci de falar que a gente já tinha estudado também um pouquinho sobre a Moreninha, né? E aí sim a gente fecha esses autores mais importantes, tanto Joaquim quanto Alencar. E aí sim, finalmente, depois dessa caminhada, a gente chega na nossa aula de hoje, conhecendo um pouco desses autores menores e finalizando com um pouquinho de teatro. Pessoal, é óbvio que é uma constância. Eu sei que vocês têm uma facilidade imensa para gravar gráficos, datas, entender o que é mol, entender o que é pi, e às vezes dá uma sensação de uma coisa pouco palpável à literatura. Então a minha tentativa é justamente fazer para vocês um esquema para que vocês consigam entender e estudar isso de uma forma, digamos, mais matemática, né? De uma forma mais exata, porque eu sei que nessa parte vocês são demais. Espero ter ajudado. Hoje a gente tem plantão, logo menos, então tô disponível para vocês. Mesmo se ao longo da semana precisar de alguma coisa, de verdade, manda uma mensaginha lá para os meninos, eles me procuram. Já disse que tô aí disponível sempre. E acho que assim a gente consegue finalizar bem, ainda que distante, mantendo todo esse contexto que eu explicaria da mesma forma na sala de aula com vocês. Tô morrendo de saudade, queria muito estar mais tempo aí, conhecer vocês um pouquinho melhor, né? Mas eu sei que de certa maneira isso também está sendo importante pra gente repensar algumas questões. E eu espero que a literatura esteja próxima de vocês nesse período. Gente, um beijo muito grande, acho que a gente tem um tempinho de férias, depois a gente volta, mas até a próxima escola literária que a gente começa o oposto dessa, que é o realismo. Beijão, gente, até mais. Tchau, tchau.